está iniciando aqui a nossa gravação de hoje, o nosso encontro dos alunos do estágio em serviço social. Quero agradecer a presença da professora preceptora Letícia, que está aqui. Nós temos 7 alunas que estavam confirmadas para participar, mas existiu contratempos aí, mas não tem problema, porque todos os nossos encontros, eles são gravados. Esse aqui, inclusive, ele vai estar disponível assim que a gente finalizar a nossa reunião aqui hoje para o encontro dos alunos do serviço social. Professora preceptora Letícia é nossa preceptora que iniciou agora conosco, então ela vai apresentar, mas assim, tem um vasto conhecimento dentro da área da educação, dentro da área do serviço social, uma ótima profissional dentro desse campo. E aí eu quero parabenizar a professora por estar aqui participando. E, professora, pode se apresentar aí para a gente, começar aí o nosso primeiro encontro, né, do serviço social com a senhora nesse semestre aqui. Seja bem-vinda. Primeiramente, obrigada, Alana. Muito grata pelos elogios. Você também é uma excelente profissional. E para iniciar, né, minha apresentação, eu gostaria de me apresentar melhor para que cada aluno saiba quem é sua preceptora, sua professora de estágio, quem vai ficar acompanhando vocês por um semestre inteiro e quem sabe 2, né? E aqueles que irão também fazer 2 estágios em um semestre, então a gente vai ter um contato bem permanente durante os próximos dias. Eu me chamo Carla Letícia Carvalho Campinas, sou assistente social, faço mestrado em educação e essa já é a minha segunda experiência profissional na área da educação e recentemente também fui nomeada como secretária de projetos ambientais lá no Rio Preto da Eva. Então a gente vai ter alguns conflitos de horários, mas a gente vai conseguir se encontrar. O meu planejamento é que a gente reúna individualmente pelo menos uma vez na semana e coletivamente também pelo menos uma vez na semana. Então, cada aluno, se tiver à disposição, eu também vou estar entrando em contato com vocês. A gente precisa agendar toda semana o nosso encontro. E aí, o que a gente vai fazer nesses encontros? A gente vai discutir os nossos instrumentos de trabalho, e aí é uma extensa relação de instrumentos, porque o estágio supervisionado ele segue uma série de critérios da legislação, e você só consegue ser assistente social com o CREAS, cadastrado no conselho da categoria, se você tiver passado pelo estágio obrigatório. O estágio obrigatório ele é importantíssimo para a formação profissional e acadêmica do profissional. E aí, toda semana a gente vai fazer o esforço. Não quer dizer que todas as semanas a gente vai conseguir se encontrar, a gente vai conseguir marcar reuniões, mas quer dizer que a gente vai estar em contato constante, seja pelo WhatsApp, seja por e-mail, ou seja, realmente reunindo aqui no Teams. A gente vai fazer esse esforço para que esses encontros sejam permanentes, para que a gente tenha uma experiência exitosa. Agora eu vou começar a apresentação, né? E nessa breve apresentação, eu vou explicar o que é o estágio supervisionado em serviço social, o que é o TCE, o que é diagnóstico social, que faz parte do primeiro estágio supervisionado, o que é o projeto de extensão, que faz parte do segundo estágio supervisionado, e aí no próximo encontro, ou individualmente, a gente pode estar debatendo sobre a avaliação desse projeto de intervenção. Então, para ficar bem claro aqui, o estágio supervisionado em serviço social, ele se divide em 3 partes, é por isso que vocês têm estágio 1, estágio 2 e estágio 3. E não será todo semestre igual. A gente não vai fazer a mesma coisa todo semestre. O primeiro semestre, que é o estágio 1, a gente primeiro faz o diagnóstico social, que é o estudo sobre as expressões da questão social na prática de campo, que são as desigualdades, quais são as assimetrias que vocês encontram no locus de estágio. A segunda etapa, né, que é o estágio 2, a gente vai planejar, elaborar isso com base no diagnóstico projeto de intervenção, que é como você
enquanto um estudante profissional vai atuar naquela expressão da questão social. E o terceiro estágio é a avaliação desse projeto. E aí você pode fazer uma autoavaliação, você pode fazer uma avaliação com os seus supervisores de campo e acadêmico, ou você pode fazer uma avaliação participante, que são com os sujeitos, com os usuários daquela política a qual você estava atuando. Então, existe toda uma lógica por trás do estágio. E é uma lógica que se encaixa muito. Então, é importante que a cada estágio que vocês irão fazer, vocês compreendam o que é cada etapa, porque na prática profissional de vocês, esse vai ser um percurso que vai estar muito presente. Vocês primeiro vão estudar sobre aquela realidade, elaborar, planejar sobre aquela realidade e depois intervir sobre aquela realidade com base na política pública a qual está vinculada. E após isso, né, após a gente elaborar sobre o projeto de intervenção, a gente também vou estar recomendando algumas leituras que são fundamentais, seria interessantíssimo que cada um de vocês lessem, mas caso não dê, porque a gente sabe como é a nossa rotina, né, geralmente a gente faz mais de uma coisa durante o dia, mas eu peço que tirem um tempo para essas leituras, porque são leituras fundamentais. O assistente social que não tem um olhar crítico sobre a realidade não vai conseguir intervir sobre ela de forma eficaz, de forma resolutiva. Então, é importante que a gente faça realmente esse esforço de fazer essas leituras. São leituras recomendadas, não são obrigatórias, mas são importantes para a formação profissional de vocês. Agora eu começo falando sobre... Já passei o índice, né? Pode passar, professora Lana. Agora eu vou falar sobre o estágio supervisionado. Existe uma resolução dentro da nossa profissão que regulamenta o estágio, que é a Resolução 533 de 2008. E ela coloca que a supervisão de estágio é uma prática privativa do assistente social. O que isso quer dizer? Quer dizer que lá no seu estágio, onde você está atuando como um estudante de serviço social, um profissional em formação, a única pessoa que pode lhe orientar, que pode lhe supervisionar no campo, é um assistente social com inscrição ativa no Conselho de Direito, no Conselho de Categoria da Profissão, que é o CRES. Então, estou aqui trabalhando numa OSC, a professora que se colocou à disposição, a profissional que se colocou à disposição, é uma pedagoga ou uma psicóloga, você já vai ter o seu processo de estágio invalidado, porque a supervisão de estágio é uma função privativa do assistente social. E o que isso quer dizer? O único profissional capaz de supervisionar outro profissional de serviço social é um assistente social. Então, a partir do momento que você me vier com alguma orientadora, achei uma supervisora muito legal, ela é psicóloga, você vai ter o seu processo todo invalidado, porque essa é uma atribuição privativa. E existe uma diferença entre atribuição privativa e uma competência. A competência ela pode ser desempenhada por diversos profissionais, por exemplo, na elaboração de projetos culturais. Diversos profissionais podem atuar em torno dessa ação, mas existem atividades como a supervisão de estágio, como a coordenação de curso em serviço social, que são privativas, que só a nossa categoria pode desempenhar. E isso é elementar, porque às vezes a gente acaba por descumprir um desses critérios e ser reprovado na disciplina. Então, vocês que ainda não estão num campo de estágio ou que estão procurando um campo de estágio, é importante que vocês conversem logo com a assistente social daquele local, porque essa é uma atribuição privativa e a nossa categoria reconhece como um processo de teórico-prático, que é um processo que você vai alinhar teoria com a prática profissional. E a gente entende que não existe uma teoria distante da prática, porque a gente entende que a prática ela é permeada por contradições e que a gente precisa fazer um esforço
de alinhar a teoria à prática. É por isso que existe a supervisão acadêmica, que sou eu vou fazer o possível para dar todo o aporte teórico e metodológico da profissão, e o supervisor de campo, que é aquele que vai estar mais alinhado à prática. Então, por isso que é uma relação teórico-prática, porque a gente vai fazer um esforço de fazer realmente um processo dialético e completo, porque geralmente, eu acho que eu já ouvi diversos assistentes sociais, e vocês vão ouvir também quando vocês forem ao campo, que a teoria não é igual à prática, mas eu acho que esse é um discurso de assistentes sociais que não conseguem entender o projeto ético-político da nossa profissão e, por isso, acabam por reproduzir esses discursos, mas a teoria está alinhada à prática e o assistente social ele tem diversas ferramentas para intervir sobre essa realidade de forma crítica, propositiva e resolutiva, sim. E aí, como eu já tinha falado para vocês, né, conforme a Associação Brasileira de Pesquisa concebeu como um processo didático-pedagógico que se consubstancia pela indissociabilidade entre o estágio e a supervisão acadêmica e profissional. Professora. Ou seja, eu, supervisora acadêmica, estarei em contato constante Professora, com a supervisora de campo. Oi, professora. Travou uma parte que a senhora falou. Em qual parte eu parei? Que a senhora estava falando antes. Então, o estágio, ele é esse momento didático-pedagógico, em que o aluno vai estudar a realidade, vai intervir sobre ela, mas ele vai estar sempre sendo supervisionado, porque ele ainda não é um profissional. E esse processo, ele requer uma supervisão acadêmica e profissional. Ou seja, ele requer que a supervisora acadêmica, no caso eu, esteja em contato constante, não só com o aluno, mas com a supervisora de campo, porque é a partir dessa relação entre supervisora de campo, aluno e supervisora acadêmica que a gente vai conseguir unir a teoria à prática. É por isso que é uma relação teórico-prática. E nisso, né, nós teremos um estágio muito mais qualificado, se a gente tiver essa discussão constante, se a gente tiver esse acompanhamento constante. E aí vocês verão, existe a resolução que eu acabei de citar, né? A resolução que regulamenta o estágio supervisionado, e nessa resolução ela deixa claro, o estagiário de serviço social não pode assinar nada no seu campo. Quem assina é assistente social. E toda a prática profissional será supervisionada, porque se a gente entende que esse é um profissional em formação, a gente entende também que ele não está apto para atuar de fato como assistente social. Isso, inclusive, é cabível de punição pelo CRES. Então, se a sua supervisora de campo pedir para que você faça algum trabalho, algum serviço, algum relatório e assinar por ele, vocês estarão cometendo uma infração. E toda e qualquer prática profissional. Ah, minha supervisora de campo pediu para eu fazer um diagnóstico social, pediu para eu elaborar um projeto social, pediu para eu fazer um estudo social, uma perícia. Qualquer um dos instrumentos de trabalho do assistente social, ela vai ter que obrigatoriamente supervisionar nesse processo, porque você não pode fazer isso sozinho. Isso não quer dizer que o CRES ele entende que o estagiário é um incompetente que não sabe de nada. Não quer dizer isso. Quer dizer que o CRES reconhece esse estudante como um profissional em formação e que ele precisa de supervisão tanto acadêmica e profissional para atuar sobre aquela realidade. Que a gente acha que não, mas existem decisões na prática que afetam diretamente as famílias. A gente pensa que só é o médico, a enfermeira,
o dentista que coloca a vida das pessoas em risco. Mas nós, assistentes sociais, assim como outros profissionais, como os economistas, também colocamos pessoas em risco. Então, é por isso que é preciso ter muito cuidado com a prática profissional, porque qualquer decisão pode custar o acesso negado a direitos que muitas famílias poderiam, por exemplo, acessar. Qualquer falha que a gente cometer na nossa prática profissional pode ser considerada negação de direito de um grupo social. E isso para a gente é muito importante, porque a gente visa justamente a viabilização de direitos, né? O fortalecimento das políticas públicas, do controle social. Então, a gente precisa realmente tomar muito cuidado com a nossa prática profissional e entender que o nosso trabalho ele é de grande responsabilidade. É por isso que estagiários não podem assinar qualquer documento sem supervisão, não podem fazer qualquer prática profissional sem adequada supervisão, porque nós temos muita responsabilidade sobre a realidade do nosso usuário. O usuário ele depende de você para acessar muitas coisas. A gente precisa ter isso muito claro. E é por isso que, inclusive, eu vou recomendar leituras que não são obrigatórias, mas que eu acho interessante que cada aluno leia, para que a gente aprimore nossa atuação, entendendo, né, toda a responsabilidade que um profissional de serviço social tem em mãos. Agora vamos para a parte instrumental. Existe um documento chamado TCE, que é o termo de compromisso do estágio. E esse termo, ele é importantíssimo porque sem eles vocês não vão a campo. Sem eles vocês, por exemplo, reprovam na disciplina. E esse documento, ele precisa de alguns dados, tanto do aluno, quanto do supervisor acadêmico e de campo, quanto da empresa concedente. E é preciso solicitar esse documento com pelo menos 10 dias de antecedência, respeitando o que está preconizado nas orientações. Então, o que a gente precisa? Dos dados da empresa, a gente precisa de CNPJ, da razão social da empresa, do responsável legal dessa empresa, do endereço, de todos os dados que são imprescindíveis para constar no TCE. Daqui a pouco a professora Alana vai demonstrar na prática como a gente vai solicitar o TCE, mas é importante que você, aluno, que quer estagiar em algum lugar, você já entre em contato, ou entre em contato conosco, que a gente vai elaborar um encaminhamento para solicitar o estágio dessa empresa ou dessa instituição. Ah, mas professora, eu não tenho, não conheço nenhum lugar, não consegui meu estágio. Entre em contato o mais rápido possível, porque a gente precisa encaminhar vocês para o campo, e nem sempre é fácil encaminhar, especialmente quando a gente faz tudo na pressa, e nós temos que cumprir prazos. A gente já viu aqui que a gente precisa solicitar o TCE 10 dias antes. Ou seja, você só vai iniciar, de fato, a contabilização das horas de estágio a partir de 10 dias da submissão. Isso se for deferido, porque se você não tiver com o teu TCE todinho certinho, pode ser indeferido e você vai ter que esperar mais 10 dias. E nisso, meus queridos alunos e alunas, já se passaram 20 dias, então a gente precisa realmente ter muita responsabilidade com essas informações, entrar em contato com a professora, seja a professora Alana, seja comigo, porque a gente entende que se vocês não fizerem o estágio obrigatório, vocês não irão se formar. Como eu já ressaltei nessa aula, o estágio obrigatório é imprescindível para que vocês se formem e consigam acessar o seu CRES. Sem o estágio, você não consegue ser um profissional de serviço social. Então, é importante que a gente tenha responsabilidade com isso. Então, já peço que o aluno que não tiver, não tem um campo de estágio ainda, entre em contato que a gente vai tentar encaminhar. A Estácio já tem um banco de dados de empresas, e eu também posso encaminhar para instituições que eu já estive vínculo, que eu já estive atuando. Eu posso direcionar para assistentes sociais que eu já tive contato e que, por exemplo, estão precisando de um estagiário. Então, é importante que vocês entrem em contato
e anotem todas as informações direitinho. E aqui deixa muito explícito que sempre que o TCE é indeferido, o prazo de 10 dias úteis inicia novamente, e o prazo máximo de análise em cada etapa é de 2 dias úteis. Se for a reavaliação de assinatura manual da empresa, o prazo é de 4 dias úteis. Então, a gente sabe que a gente não pode perder tempo, porque cada estágio, seja o primeiro estágio, o segundo estágio, é mais de 150 horas. Se eu não me engano, o primeiro é 154 horas e o segundo estágio é mais de 180 horas. A Alana vai confirmar direitinho, mas nenhum estágio é menos de 100 horas. E considerando que o estagiário só pode cumprir 6 horas diárias. Então, a gente vai ter também que fazer o cálculo de horas que vocês precisam para concluir o estágio. Não esquecer disso. Consegui aprovar o meu TCE. Tá tudo certinho. O TCE é só a primeira etapa. Parece a parte mais difícil, mas não é. É só o documento que nos respalda aí a campo. Porque é no TCE que todos os compromissos serão firmados. Se vocês forem ler o TCE de vocês, cada pessoa, seja jurídica ou física, tem um compromisso firmado. A empresa concedente tem um compromisso firmado com o estagiário, ela tem que cumprir as obrigações. A empresa concedente, por exemplo, não pode obrigar o estagiário a cumprir as competências privativas de um assistente social, porque é ainda o profissional em formação. Vocês terão responsabilidades também com a empresa, com seu supervisor de campo também. Então, se vocês forem ler o TCE depois de impresso, vocês vão ver que cada pessoa, jurídica ou física, tem uma responsabilidade ali. É por isso que é um termo assinado pelas 3 partes. Todas as partes que vão assinar ali não estão assinando um papel à toa, estão assinando esse papel porque estão firmando um compromisso com o estágio. E aí que a gente vê, né, a seriedade, o porquê que o estágio ele é tão importante na nossa formação profissional. Agora vamos falar mais de prática. Passado o TCE, a gente tem uns outros instrumentos que são imprescindíveis para o estágio e que sem eles vocês também não vão conseguir concluir essa importante etapa da formação. A gente vai ter que fazer o relatório de estágio. Nós teremos que fazer, e nesse relatório vai o diagnóstico social, vamos ter que fazer a avaliação do estágio. O supervisor de campo de vocês vão avaliar como vocês foram. Então, é importante que realmente compareçam ao estágio, não só que coloquem lá para assinar, porque tudo vai ser avaliado ao final desse processo de ensino-aprendizagem. No primeiro estágio, que é o estágio que eu já falei aqui, que eu já reafirmei, que é a parte de estudo social, nós faremos primeiro o diagnóstico social. E o que é o diagnóstico social? É um processo de elaboração e sistematização de informações, que implica conhecer e compreender os problemas e necessidades dentro de um determinado contexto, as causas e a evolução ao longo do tempo. Ou seja, é no diagnóstico social que você vai fazer uma análise institucional do local que você está trabalhando. E aí, nisso, você vai colocar lá no seu diagnóstico social quantos usuários aquela instituição, associação ou empresa atende, quais são as atribuições e competências do setor de serviço social naquela instituição, qual é a política pública preponderante naquela organização. Por exemplo, existem alunos aqui que estão vinculados a instituições que se configuram como casa de passagem. O que é a casa de passagem? Você vai discorrer sobre a casa de passagem, você vai falar a qual política pública ela está linkada. A casa de passagem faz parte da proteção social especial, que é uma política vinculada à assistência social.
E aí, no diagnóstico social, você vai falar sobre o que é assistência, você vai falar sobre o que são essas formas de acolhimento institucional. Você vai falar o que diferencia a proteção básica da proteção especial. E tudo isso é diagnóstico social. Quais são as características preponderantes do grupo social que aquela instituição atende? São majoritariamente mulheres, é um grupo que é uma associação, uma OSC que atende mais crianças, tudo isso faz parte do diagnóstico social. Por que ele é importante? Porque é a partir desse estudo que você vai identificar quais são as principais lacunas daquela instituição, quais são as principais necessidades daqueles usuários. Por exemplo, eu sou a Letícia, estou estagiando numa casa de acolhimentos para mulheres. E aí eu observo que aquelas mulheres têm muitos problemas com a identificação das violências. Você atende aquelas mulheres, elas não conseguem entender quais são as violências que elas passam no dia a dia, porque às vezes realmente é difícil, né, entender quais são as violências. A gente pensa, muitas mulheres acreditam que violência é estritamente o abuso físico, né? A violência física. E aí você entende que aquilo é um problema e você pode fazer um projeto, por exemplo, um projeto de intervenção de grupos, de rodas de conversa, de intervenção social, para que aquelas mulheres consigam entender quais são os tipos de violência. Então, se você fizer um projeto para falar sobre os tipos de violência, violência psicológica, violência patrimonial, violência sexual, e como denunciar, quais são os órgãos, isso já é um projeto de intervenção. E isso tem impacto real na vida delas, porque é a partir da identificação e da nomeação dessas violências que elas vão conseguir sair desse ciclo vicioso de violência, que é um processo muito difícil. Existem dados que afirmam que são 10 anos para que a mulher consiga superar aquele ciclo vicioso, que geralmente vai e volta, que é um ciclo muito de dependência mesmo, e existem várias implicações. E o assistente social que quer intervir de forma qualitativa na realidade social é um assistente social que estuda a fundo aquela realidade. Então, se você consegue diagnosticar uma expressão da questão social, você consegue intervir de forma mais qualificada naquela realidade. É por isso que o diagnóstico social é um importante instrumento de trabalho e não à toa faz parte do primeiro estágio. A primeira etapa do estágio é o diagnóstico social. E o diagnóstico social supõe entender o que são expressões da questão social. Eu acredito que vocês já estejam entre o sexto, sétimo, oitavo período, né? Os alunos que são o público-alvo dessa live, então eu entendo que vocês já sabem o que é expressão da questão social, o que é questão social, o que é estudo social, o que é perícia social. A gente já está numa fase da graduação que já é preciso entender o que é isso. Mas, né, como a gente está no processo aqui didático, de aprendizagem, e eu vou fazer questão de acompanhar vocês de perto, para que a gente realmente entenda o que é a profissão e a importância dela, eu vou realmente estar explicando o que é a questão social. Mas suponho eu que todo mundo aqui sabe o que é a questão social. A questão social é um conjunto das expressões que definem as desigualdades da sociedade, como, por exemplo, pobreza, racismo, desemprego, as diversas violências, discriminação de gênero e dentre outros. Existe uma autora muito famosa na nossa profissão, que é imprescindível a leitura dessa autora, porque ela é uma das percursoras do que a gente entende hoje como um projeto ético-político, que é a Yamamoto, e ela define a questão social como as expressões do conflito entre o capital e o trabalho. E essas expressões, elas não se caracterizam só por desigualdades, mas também por rebeldia. Então, as revoltas populares que acontecem em diversas partes do globo terrestre também são caracterizadas como questão social. E a gente não vai interferir nessas expressões de questão social
de forma policialesca. A gente não vai punir e vigiar. Essa não é uma teoria que acompanha a nossa profissão. Vigiar e punir é de outro teórico. A gente vai intervir de forma crítica, resolutiva e com vistas à emancipação humana. A gente não vai interferir nessa realidade, seja sob a ótica das desigualdades, ou seja, pela ótica das rebeldias da classe trabalhadora. A gente vai interferir de modo a emancipar, viabilizar direitos, ampliar direitos. A gente tem que sempre atuar em qualquer espaço socioocupacional de forma com vistas à emancipação humana mesmo. Então, é por isso que é importante a gente entender quais são as categorias da nossa profissão e qual é o nosso objeto de intervenção. E o objeto de intervenção do assistente social é a questão social, mais especificamente as expressões da questão social. Agora pode passar, professora. Chegamos ao projeto de intervenção. Foi feito o diagnóstico, você conseguiu descrever e analisar quais são as expressões da questão social daquele espaço socioocupacional, daquele grupo social que você está trabalhando. Agora é momento de planejamento. O projeto de intervenção, em poucas palavras, é planejamento. É o momento em que você articula as dimensões teóricas e metodológicas da profissão com as dimensões técnico-operativas e ético-políticas do nosso projeto profissional. Então, é o momento em que você consegue realmente articular a sua capacidade de planejar e intervir sobre a realidade. Segundo Bertolo, é uma forma de buscar uma intervenção crítica e transformadora do uso racional dos meios e recursos a fim de alcançar determinado objetivo. Então, basicamente, quase todos, não existe uma generalização, não existe um manual do que é um projeto de intervenção, mas quase todos os projetos possuem uma lógica definida. Vou já mostrar qual é a estrutura mais tradicional de um projeto de intervenção. Mas, basicamente, é o planejamento dos recursos e dos meios que você vai utilizar para alcançar determinado objetivo. Eu tenho o objetivo de superar tal expressão da questão social que eu vi que é muito latente no meu espaço socioocupacional. Então, eu vou elaborar um projeto de intervenção e tentar cumpri-lo. E agora eu vou mostrar para vocês qual é o principal arranjo desse projeto de intervenção. Pode passar, professora. Aqui não está, mas o principal, o início, o pontapé do seu projeto de intervenção é realmente o título. Após você definir o título, ou qual é a política que você vai trabalhar, qual é a expressão da questão social que você vai intervir, é importantíssimo que você faça um resumo do que é esse projeto, o que é, onde vai ser realizado, como vai ser realizado. Um resumo de 5 linhas é o suficiente para você já ter um panorama do que vai ser esse projeto. Após o resumo, ou você utiliza a ordem que você quiser, eu geralmente começo pelo objetivo e depois eu faço o resumo, mas cada um vai fazer da maneira que achar mais conveniente ou mais fácil. Você deve estabelecer o objetivo geral, que é o que você quer alcançar. E após estabelecer o objetivo geral, vocês vão estabelecer os objetivos específicos, que basicamente é o passo a passo de como atingir o objetivo geral. E aí a gente pode ter uma aula especificamente só sobre projetos de intervenção, mas como a gente tem alunos que vão fazer o 1 e outro o projeto 2 e outros o projeto 3 e alguns 2 ao mesmo tempo, a gente vai precisar realmente sentar para definir. Mas o projeto de intervenção, já pensem aí, preciso identificar com o que eu vou trabalhar. Após a identificação do seu objeto de estudo e intervenção, você vai estabelecer um objetivo. E, assim, é imprescindível que a gente não faça objetivos muito mirabolantes. Faz um objetivo em pé no chão mesmo. Por exemplo,
fornecer... Deixa eu ver. Continuando no tema da violência aqui, que a gente usou no primeiro tópico. Fornecer estratégias de superação da violência a partir de grupos focais, que é uma forma de intervenção também, um instrumento instrumento, né, de trabalho. Ou a partir do encaminhamento para políticas setoriais. Você faz algo bem objetivo mesmo, e aí, a partir da definição desse objetivo geral, você faz os específicos. Eu decidi que eu vou utilizar o grupo focal para a gente trabalhar o tema da violência. E aí, nos objetivos específicos, você vai esmiuçar como você vai chegar nesse objetivo. Aí, primeiro objetivo específico 1, fazer um cadastro das mulheres que frequentam a minha instituição. Fiz o cadastro. Segundo objetivo, deixa eu ver, encaminhar para políticas públicas voltadas para as mulheres. Existe uma série de políticas públicas específicas para as mulheres ofertadas pelo Estado. Então, eu vou encaminhá-las, eu vou ver quais são as necessidades. Terceiro objetivo, criar rodas de conversa com base na metodologia do grupo focal para debater para identificar as violências presentes no cotidiano daquelas mulheres. Então, você vai realmente esmiuçar como alcançar o objetivo principal. E esse é um processo que vocês vão fazer na vida profissional de vocês inteira. Qualquer lugar que vocês trabalharão, vai ter o seu chefe ali pedindo um projeto de intervenção, um projeto social, seja um projeto ético-político. Então, independente do nome que a instituição dá, plano, vocês terão que fazer nessa sequência aí, objetivo geral e os objetivos específicos. Após definir os objetivos gerais e os específicos, vocês possivelmente farão a justificativa. O que é a justificativa? O porquê o meu projeto ele é importante para a sociedade. Qual é a relevância social, acadêmica e o porquê que eu escolhi também. Porque tudo que a gente escolhe tem a ver com o que a gente acredita, né? Tem a ver com o que a gente quer para nosso futuro profissional. Então, na justificativa, o que você vai justificar? Olha, eu quero ser um assistente social que trabalhe especificamente com políticas de gênero. Por isso que esse projeto, do ponto de vista pessoal, por isso que eu escolhi esse projeto do ponto de vista pessoal. E o impacto na sociedade vai ser, nós esperamos que seja isso, isso, isso e aquilo. Na justificativa que é o porquê desse projeto existir. E todo projeto deve ter relevância social. Se vocês são assistentes sociais em formação, deve haver um impacto social. Às vezes, o impacto social do seu projeto vai ser mais relevante, outras vezes não, mas deve ter. Após definir resumo, objetivo geral e específicos e a justificativa, a gente vai para a metodologia. O que é a metodologia? É como fazer. Você pode dividir o seu projeto em etapas. A primeira etapa é de estudo, a segunda é de identificação de quais são as políticas para idosos, e a terceira é você vai definir como fará. Quais são os instrumentos que você vai utilizar? Eu vou utilizar para identificar as necessidades daquele usuário a entrevista. Tem gente que usa grupo focal, tem gente que usa entrevista, tem gente que usa formulário, que é diferente de entrevista. E aí você vai falar das ferramentas que você vai usar. E como eu vou saber que aquele projeto teve impacto? Vou fazer uma avaliação participativa. Não, vou aplicar um formulário de avaliação. Tudo isso você vai ter que colocar na sua metodologia. E é importante que vocês leiam, vocês pesquisem sobre quais são os instrumentos metodológicos para fazer um bom projeto de intervenção.
E na internet está aí, gente, é só pesquisar o que vocês querem colocar no Google Acadêmico, né, Cielo, em outros canais de pesquisa, que são de pesquisas realmente acadêmicas e científicas, porque nem sempre o Wikipedia consegue trazer as informações necessárias para fazer um bom trabalho. E a metodologia é muito importante, porque realmente vai dar os caminhos de como fazer esse projeto. E provavelmente também deve ter na internet modelos de metodologia, seja metodologia de pesquisa científica, seja metodologia de projetos extensionistas, mas quase sempre tem na internet algum modelo de metodologia. Após fazer a metodologia, você vai para o cronograma. E é muito legal porque existem formas de fazer. Você pode fazer através de tabelas. E você pode definir, olha, o objetivo 1 eu vou fazer de tal forma e eu vou alcançar esse objetivo dentro desse prazo. E aí você vai estabelecendo os prazos. Ah, vou submeter um termo de anuência em tal instituição. Vou estabelecer alguma parceria, porque a gente sabe que uma política por si só não é o suficiente para intervir sobre aquela realidade. E aí que entra a intersetorialidade das políticas públicas. Ah, meu projeto de intervenção vai ser uma ação social na instituição que faço parte. E aí você vai estabelecer as parcerias com as OSCs, com as secretarias, você vai articular, você vai mobilizar a rede socioassistencial para fazer seu projeto. E tudo isso necessita de planejamento, metodologia, cronograma, para que dê tudo certo, para que vocês fechem também tudo dentro do prazo. Porque, embora pareçam muitas horas, né, tem estágio aí que é 180 e poucas horas, a gente pensa que é muito mais, se a gente quiser fazer realmente um projeto de intervenção bom, a gente vê que não é um prazo tão longo assim, é um prazo assim bem até curto, dependendo do projeto. E é importante também que a gente faça projetos de intervenção que sejam, como que eu posso falar, que sejam factíveis, que sejam desenvolvíveis, é isso. Porque às vezes a gente também quer acabar com todas as desigualdades do mundo num projeto. Não é assim. A gente não pode, enfim, né, extrapolar as nossas possibilidades e limitações humanas mesmo. E, para finalizar, eu vou recomendar algumas leituras que são importantes para esse processo formativo, que é o estágio. A primeira leitura é da Aurisa Batista, que se chama O Estágio Supervisionado em Serviço Social, Desafios e Estratégias para a Articulação entre Formação e Exercício Profissional. E a segunda leitura é do José Paulo Neto, que também é um cânone da nossa profissão, que é a construção do projeto ético-político do serviço social, que é realmente esse texto é as bases da nossa intervenção social. Sem estar de acordo com o projeto ético-político, a gente não consegue intervir de forma bem-sucedida na realidade. E é isso que nos diferencia de meros administradores, porque às vezes as pessoas que não são assistentes sociais não entendem o nosso trabalho, né? Ah, é só fazer isso, é só administrar as políticas públicas. Não, a gente tem uma intencionalidade, a gente tem um projeto ético-político por trás das nossas ações profissionais, e é isso que nos diferencia de meros viabilizadores de serviços socioassistenciais. A gente não está ali só para executar, a gente reflete, critica, intervém, estuda sobre aquilo, elabora e gesta políticas públicas, gere. Não só gesta, como gere políticas públicas. E essas foram as referências que eu usei. A professora pode passar. Bertolo e a Associação Brasileira de Ensino de Serviço Social. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e acompanhado essa aula. Agora eu vou passar para a professora Alana. Oi, tá conseguindo me ouvir? Tô.
Então, a gente está chegando ao final aqui do nosso encontro dos alunos do estágio do serviço social. Quero agradecer, professora, por todos os ensinamentos no percurso do estágio, porque eu tenho certeza que quando o aluno está aí apoiado a obras que falem um pouco aí sobre a experiência na prática, porque o estágio ele é esse momento onde a gente encontra a teoria que a gente estuda no início da graduação com a prática no dia a dia lá do estágio. Então, tenho certeza que se as nossas alunas, né, porque nós não temos alunos meninos ainda, né? Ainda não vi nenhum menino. Mas se todas as nossas alunas fizerem a leitura, eu tenho certeza que elas já vão estar aí cientes do que pode acontecer na realidade. Com esse encontro aqui também, eu tenho certeza que vários insights surgiram aí. Então, a gente já chega no final. Obrigada, professora, por todo o esclarecimento, tanto do procedimento do TCE, quanto da parte mais da prática mesmo de crítica e de leitura que as alunas vão precisar daqui para frente. Mas agora a gente vai para a parte administrativa da coisa mesmo, porque o nosso estágio em serviço social, ele tem um procedimento básico burocrático no campo da educação. O estágio, metade do estágio, ele é burocrático. Ele precisa de documentação para que a gente vá para o campo. Isso tudo começa desde o CIA, tá bom? Primeiro, onde é que eu vou acessar todas as minhas documentações? Por meio da renovação. O aluno ele precisa primeiro fazer a renovação para que a disciplina do estágio caia no Sava dele, que é o nosso ambiente virtual das nossas aulas. Então, feita a renovação, o aluno ele vai ter acesso às disciplinas dele a partir do dia 16, que é lá na próxima semana, na terça-feira. Então, tá bem pertinho. O aluno que não fizer a renovação dele no dia 16, que é quando caem as disciplinas, se ele fizer a renovação dele no dia 20, as disciplinas só vão cair no dia 20. Tá bom? Então, é importante que os alunos estejam cientes, não só os alunos do serviço social, como todos os alunos do grupo da Estácio, né? Seja do Polo Cidade Nova, Tarumã, São José, Jorge Teixeira, Centro e etc., porque a gente tem um grupo grande, todos os alunos eles precisam fazer essa renovação para ter acesso às disciplinas. Feito isso, nós temos um outro sistema que se chama o CIA. Né? O CIA, o aluno faz todo o procedimento burocrático do TCE, da nossa documentação por meio do CIA. Então, vou apresentar aqui o CIA para que a gente consiga fazer esse procedimento na prática. Bom, o CIA, ele é esse daqui. A gente tem a parte dos nossos requerimentos aqui, que não é o lugar onde a gente vai utilizar, tá? O nosso procedimento, como é da área da saúde, ele entra no Encontre Sua Vaga, a gente precisa clicar, e aí toda a parte de assinatura também é aqui no Encontre Sua Vaga, tá bom? O aluno e o preceptor, ele tem que estar ciente de que o estágio dele precisa estar sendo acompanhado quase que semanalmente, quase que diariamente, porque a nossa central de assinatura ela é nacional, ela existe aí uma demanda nacional de vários polos, a Estácio ela tem mais de 3.000 polos, então existe um procedimento interno da nossa instituição e que é preciso ser seguido, tá bom? Quando a gente entra no Encontre Sua Vaga, a gente clica nos meus estágios. Vai aparecer aqui, né, os detalhes. Outra coisa. Eu peguei esse modelo aqui de uma aluna da biomedicina, mas não tem problema, porque todos os estágios da saúde é feito por aqui, tá bom? Então, assim, quando o TCE do aluno ele é indeferido, o motivo do indeferimento ele vem aqui, tá bom? Então, esse acesso do CIA, ele é exclusivo do aluno.
Então, é importante que o aluno ele tenha essa responsabilidade de sempre estar entrando no Encontre Sua Vaga diariamente, semanalmente, estar em contato contínuo com a professora ou com o seu polo, para que a gente consiga ajudar você a fazer o seu estágio da melhor maneira possível. Para que eu consiga alterar os dados do meu estágio, eu tenho que clicar aqui, tá bom? Dados do estágio. Então, a gente vem aqui, coloca o código da disciplina. Como que você consegue o código? Aqui no acadêmico do CIA, tá bom? Aqui nesse acadêmico, clicando em histórico escolar, a gente consegue ver o código da disciplina, tá bom? Pelo histórico escolar, a gente consegue identificar aqui o nosso histórico acadêmico. Os nossos códigos, eles estão todos aqui, tá certo? É só fazer Ctrl+C, Ctrl+V, que você já consegue verificar o código da sua disciplina e colocar lá no Encontre Sua Vaga. Feito isso, você seleciona o seu período acadêmico. Nesse caso aqui é 24.3. A data de início e a data do fim do estágio. O primeiro estágio em serviço social, ele tem por volta de 180 horas. Então, a gente divide essa carga horária por 3 e a gente vai ter a data de início e a data de término. Como a professora Letícia já falou, é necessário fazer esse pedido com pelo menos 10 dias antes, tá bom? Para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Você seleciona esses dois campos aqui, tá? De ciência. E aí você passa para o horário de trabalho, tá? Tem que constar aqui o decorrer de 6 horas diárias, tá bom? De segunda a sexta-feira você inclui. Passado isso, a gente vai para o responsável legal. Como a professora Letícia já falou, ela vai também estar encaminhando os nossos alunos que não têm campo de estágio ainda para os locais de estágio. Então, quando a gente tiver todos os dados, né, lembrando aí que a partir do dia 16, depois da renovação, os nossos alunos eles já podem estar coletando esses dados para incluir aqui na plataforma do Encontre Sua Vaga, tá bom? Em novo responsável legal, que vai abrir uma tela e você coloca aqui as informações do responsável legal, que é o dono da empresa, é o dono, é o diretor, é o gerente, tá bom? Aquele profissional que está responsável no momento pela empresa. Aqui eu tenho o nome, que tá com esse asterisco vermelho aqui, que é obrigatório você fazer, tá? O nome e o e-mail. É muito importante que o e-mail ele seja levado em consideração, porque esse TCE aqui, que é um TCE eletrônico, ele vai cair no e-mail tanto do responsável legal quanto do supervisor de estágio, que é esse que está aqui embaixo, ó. E outra, esse supervisor de estágio, ele tem que ser formado em serviço social, tá bom? É muito importante. Você coloca aqui o nome, o cargo, telefone, e-mail e formação, tá? Preencher, número de registro, conselho, tudo tem que estar de acordo. Aí você vai colocar aqui o orientador do estágio do campus, que é o nome da professora Letícia. Benefício não tem essa obrigatoriedade, estágio obrigatório não tem obrigatoriedade de recebimento de bolsa, auxílio transporte ou qualquer outro benefício. Aqui você seleciona onde você conseguiu o seu estágio e você consegue salvar, tá bom? Olha, feito isso, a gente vai para a parte das assinaturas. Você precisa deixar o seu campo ciente de que eles irão receber um e-mail da nossa instituição para assinar, tá bom? Eu só não vou finalizar as outras partes, porque como ainda não é o dia 16,
a plataforma ela não aceita abertura de TCE. Já tinha feito outras tentativas alguns dias atrás, então não tem como a gente seguir daqui para frente na plataforma. Mas eu e a professora Letícia, a gente fez questão de fazer esse encontro aqui com as alunas para que a gente pudesse se apresentar formalmente para vocês e também deixar algumas informações fixadas para que sempre a gente tenha um caminho a ser seguido da melhor maneira possível, tá bom? No mais, eu quero agradecer quem está presente aqui nesse encontro de hoje e informar que esse encontro ele vai estar disponibilizado no YouTube. E qualquer dúvida pode entrar em contato comigo ou com qualquer outro polo que esteja próximo de você, tá bom? É importante que o estágio ele seja um momento factível de realização, porque é um momento que você, aluno, precisa se formar. Então, o estágio, ele é um momento que deve ser levado em consideração, tá bom? Professora, a senhora quer falar algo mais? Algo que queira incluir aqui? Não, só gostaria de agradecer pelo suporte, Alana, né? Suporte técnico nessa live. E a presença também das alunas Ana Carolina e Gracilândia, porque a gente vai ter um longo semestre pela frente. É isso. Vamos ter, sim, muito semestre pela frente, mas eu estou feliz que esse encontro tenha sido possível e já vamos poder pensar em próximos encontros, né? Porque a senhora falou que vai fazer encontros individuais, encontros em grupo, então é muito importante que esses encontros eles continuem acontecendo para que as alunas consigam fazer o estágio da melhor maneira possível. Então, obrigada a todos que participaram. Ótimo final de semana, professora, para as nossas coordenadoras que estão aqui, não são alunas, são coordenadoras. Obrigada. Tchau, bom final de semana. Tchau, tchau. Bom final de semana.